Vamos lá para a palavra? No final. 1 João, capítulo 2. Nós temos que voltar ao resgate jovem, o resgate news. 1 João, capítulo 2. Agora me deixaram aqui emocionado, porque eu não estava esperando por isso. Escuta, eu tenho uma palavra para você aqui hoje. Eu só peço para que você abra o seu coração. Amém? É uma palavra para mim e para você. Então eu só peço que você abra o teu coração para aquilo que Deus tem para nós. 1 João capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, eles teriam permanecido com a gente. Todavia, eles se foram para que ficasse certo que nenhum deles era dos nossos. Tem coisas na história da nossa vida, irmão, que a gente precisa romper. A gente precisa abrir mão para que o futuro que Deus tem para nós, ele possa acontecer. Tem coisas que você precisa resolver na base, para que se abra, para que o caminho, o romper do teu futuro, ele venha acontecer. Sabe, existem coisas e pessoas e situações que a todo custo nós queremos carregar nos nossos ombros. Mas tem coisas que Deus já nos mandou abrir mão. Tem coisas que Deus já nos mandou romper, deixar ir, apartar. E a gente, muitas das vezes, continua insistindo em ter, em ser. Tem coisas e pessoas que já não fazem mais parte do seu círculo. Mas mesmo assim, a gente, na maioria das vezes, insiste em continuar. E o problema é quando a gente insiste naquilo que Deus já mandou ir. O problema, muitas vezes, na nossa vida, é quando a gente quer ficar com aquilo que Deus já não tem mais para você. Porque tem coisas que Deus já não tem mais para a minha vida, nem para a sua vida. Tem coisas que Deus já tirou. E a gente muitas vezes está agarrado nisso, preso nisso. Coisas e pessoas vão sair da sua vida. Escute isso. Coisas e pessoas vão sair da sua vida. E isso faz parte do processo. Nada vai ficar para sempre. A questão é que na maioria das vezes nós não estamos preparados para deixar ir. É impressionante como a gente tem facilidade em agregar, mas tem dificuldade em deixar ir. É impressionante como a gente tem uma facilidade de juntar, mas quando Deus fala assim, você tem que deixar, você tem que tirar. A nossa alma
ela se compromete nas nossas emoções. E o problema muitas vezes, quando eu tenho que deixar ir, quando eu tenho que abrir mão, o problema muitas vezes é aonde que eu errei? Porque isso não faz parte mais da minha vida. O que eu estou fazendo de errado? Mas eu quero dizer para você que aquilo que foi da sua vida é porque nunca foi. Aquilo que sai da sua vida é porque nunca era para você. E tudo na história da nossa vida é um processo. É impressionante como a gente tem dificuldade com tempo e estações. Coloque para mim Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 diz assim, ó: tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vai. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vai. 3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Tudo tem o seu tempo. Tudo na história da minha vida e da sua vida tem um tempo determinado por Deus. O problema é que nós temos dificuldade com tempo e com estações. Tá frio, né? Quem gosta do frio? Tem gente esperando o calor. Mas quem gosta do calor? Quem não gosta do calor? Levanta a mão. Quem não gosta do calor? Viu aí? Cada um tem o seu tempo. O problema é que tem tempos na história da nossa vida que a gente não gosta. E a gente tem dificuldade, porque nada é eterno. E por que será que a gente quer eternizar as coisas na história da nossa vida? Mas é importante que você entenda nessa noite que para que o teu futuro possa acontecer, pessoas e coisas terão que sair da sua vida. Quantas são mães aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Lembra quando o seu filho nasceu? Nasceu agarrado em você, sim ou não? Nasceu, cordão umbilical. Mas a primeira coisa que o médico tem que fazer é o quê? Cortar o cordão. Para dar vida e independência, para que ele cresça, tem que cortar o cordão? Tem. É necessário que isso seja feito. Para que você tenha os seus filhos, o seu filho nas mãos e nos braços, é necessário que o cordão seja cortado. Para que ele viva, é necessário que ele tenha independência. Mas é impressionante como nós temos dificuldades e a gente não quer abrir mão daquilo que está perto da gente. Só que tem pessoas que terão que ir. Quantos aqui lembram da sua formatura do pré, da sua formatura do ensino fundamental? Quantos aqui lembram? Deixa eu ver, teve formatura? Isso, abaixa a mão. Você tem foto lá na sua casa, não tem? Quantas pessoas daquela foto, da sua formatura, ainda fazem parte do seu ciclo de amizade? Quantas pessoas daquela foto você conversa todo dia? Lembra daquela empresa que você trabalhou há 15 anos atrás? E que talvez você tirou uma foto lá com os amigos do trabalho? Quantos ainda daqueles você conversa todo dia? E aqueles amigos da escola, quando você encontra eles, como é que é o diálogo com eles?
Eu quero crer que quase nem tem diálogo mais. Por quê? Porque eles já não fazem mais parte do seu ciclo. O seu ciclo é outro. Você teve que deixar aquilo para trás para viver um futuro que Deus tinha para você. E tem muita gente que não está vivendo o futuro porque não larga a mão do passado, porque carrega nos seus ombros um passado que compromete você, aquilo que Deus já não tem mais para a história da sua vida. E você leva pessoas que fizeram parte, relações que você teve e que terminaram, e que a pessoa saiu e que foi, ela foi, mas você não deixou ela ir. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: você precisa deixar ir tudo aquilo que não faz parte mais da sua vida. Porque se ela não está mais, é porque nunca foi para ser. Se ela já não faz mais parte, é porque Deus já não tem mais. E a gente precisa entender que a nossa vida é feita de tempo. E sabe qual é o maior problema? É quando eu fico preso no passado. Diga para o teu irmão: para crescer, você vai precisar deixar ir. Ei, vem comigo, presta atenção. Eu vou dizer algo aqui para o teu coração. Você não foi feito para implorar que ninguém fique com você. Posso ouvir um amém? Porque se ela não quer, se ele não quer, se a situação não acontece, nunca foi para ser. Isso não é para você. O problema é que nós somos emocionalmente. Quando alguém sai, quando alguém deixa, quando acaba, quando o emprego termina, será que sou eu? Onde foi que eu errei? Será que eu sou fraco? O seu filho não é para morar com você até os 50 anos, não. Você vai ter que deixar ele ir. Tem mãe, pai que não deixa o filho ir. Ai, meu bebê, é mesmo, é? Sim, bispo, meu bebê. E quantos anos ele tem? 40. Mas ele não vai crescer se você não deixar ele ir. Vai ficar agarrado, o cordão umbilical está preso ainda. E aí você compromete o futuro dele e compromete o seu também. Sim. Porque quando você se agarra a algo que Deus já não tem mais, você compromete o seu futuro. Porque Deus quer que você rompa, que você libere, que você abra mão. Porque como é que Deus vai dar um futuro para você, você agarrado com coisas do passado? Quando Deus quer te dar um futuro e você se agarra com as coisas do passado, é simplesmente uma reprise do seu passado. Aí estou vivendo o futuro, aí olha assim, só as coisas velhas. Mas não é porque Deus tinha as coisas velhas para você, é porque você vive agarrado naquilo que já passou e que Deus já tirou. Deus já não tem mais. E mesmo assim, eu fico preso. 2 Samuel, vamos lá. 2 Samuel. Segunda Samuel capítulo 12. Escute. Repete comigo. As pessoas, elas vão ser canais na minha vida. Diga, elas vão ser canais e não fonte. As pessoas, elas têm que ser canal na sua vida e não fonte. Porque toda vez que você transforma alguém em fonte na sua vida, a hora que essa fonte secar, você vai ter problema. A hora que essa fonte secar, você morre. Toda vez que você tem pessoas na sua vida que você depende delas, na hora que ela quiser sair da sua vida, você vai morrer.
Tem pessoas que são tão dependentes umas das outras. Ai, sabe o que acontece, bispo? Eu não consigo viver sem essa pessoa. Ela é minha melhor amiga e só de imaginar viver sem ela eu morro. Ele é meu melhor amigo e só de imaginar ele fora da minha vida, mas ele vai ter que ir. O problema é que muitas vezes ele vai, mas você não vai deixar ele ir. Ele até vai fisicamente, mas emocionalmente vai estar preso no teu coração. Eu conheço pessoas, aqui não tem crente assim, é outro lugar, que contam histórias de 10 anos atrás, e que você até chora com a história, parece até que aconteceu ontem, mas aí quando ele diz quando aconteceu, não, isso aí aconteceu em 2005, sabe? Está vivo dentro do coração dele, porque essa pessoa nunca saiu da vida dela. Ela ainda nutre e se nutre com isso. Irmão, como é que é o teu passado? O teu passado é vivo dentro de você? Porque talvez tenha dentro de mim, dentro de você, pessoas que já foram e que ainda estão aí. Quem entende isso, diga amém. Quem está entendendo isso, irmão? Quem ainda está aí? Mas sabe o que acontece? Aquela pessoa era uma fonte na minha vida. Ela me alimentava, eu vivia em função. E no dia que ela foi, no dia que ela partiu, no dia que ela me deixou, até hoje, está aqui dentro. E Deus está dizendo assim, ó, para mim e para você, deixa ir quem já foi. Porque essa pessoa nunca foi. Você acha que ela foi, mas ela nunca foi. Pessoas que decidiram te deixar, elas nunca foram com você. É isso que a gente leu. Eu não sei se você está entendendo. Sabe, essa palavra Deus falou muito forte ao meu coração, e eu quero que você entenda isso nessa noite. Porque quando alguém nos deixa, a nossa alma grita. A gente chora. O pior momento na história da nossa vida, fala sério, é quando alguém vem e diz que vai te deixar. Eu não sei quantas vezes você já passou por essa situação. Quando alguém diz que não quer mais ser com você, não quer mais estar com você, não quer mais andar com você. Quando alguém diz que vai sair da sua vida. Porque parece que bate um vazio na nossa alma. E parece que a gente é um problema. O que eu fiz de errado? Aonde que eu errei? Por que isso? Mas esse momento é o grito da nossa alma. Porque o que mais a minha alma quer e a tua alma quer é o conforto de ter pessoas ao nosso lado que nos alimente. Mas ela não quer mais. E se ela não quer mais, vai com Deus. Você está entendendo? Sim ou não? 2 Samuel capítulo 2, versículo 19, coloca para mim. Segunda Samuel capítulo 12, coloca o versículo 1 para mim. Capítulo 12, versículo 1. Aqui, eu vou acelerar para dar tempo. Aqui o que está acontecendo? O profeta Natan está falando com Davi. Está falando sobre o quê? Davi pecou. Pegou Urias, colocou lá na frente. Urias morreu. Davi mandou a mulher de Urias vir morar com ele. Quem é a mulher dele? Batseba. Está morando agora com Davi. E ela vai engravidar. Ó, coloque o versículo 15 aí para mim. Isso. Presta atenção. Isso aqui é tão importante que eu quero que você entenda uma coisa. Porque aí Deus está falando, o profeta Natan chega, vai contar a história da ovelha. Davi vai dizer, esse cara tem que morrer. Natan vai dizer, esse cara é você.
O profeta foi lá só para dar uma espadada em Davi. O pior que Natan, que é o tipo de profeta que foi lá e deixou Davi sangrando. Pior ainda. Esse é você. E aí, por conta disso, a espada não vai apartar da sua casa, e ele vai falar tudo aquilo. Mas o que me chama a atenção é que Deus vai dizer assim, ó, sabe, a criança, engraçado que Deus não chama a criança de filho de Davi. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu à luz, porque Deus nunca chamou essa criança de filho de Davi. Mas sabe o que eu quero dizer para você? É que essa criança aqui adoeceu. E quando ela adoece, segue aí para mim. Buscou Davi a Deus pela criança. Ele vai ficar 7 dias prostrado, jogado ali no chão, sem comer, sem beber, nessa condição. Mas vai. Então os anciãos da sua casa chegaram a ele para o levantar da terra, mas ele não quis comer com eles. Vai. Ao 7º dia, a criança morreu. E quando a criança morreu, não queriam falar para ele. Mas aí Davi percebeu que algo tinha acontecido. Vai, 19. Davi perguntou, ela morreu? Morreu. Vai, 20. Então Davi se levantou, foi lá, lavou, ungiu, mudou de veste, entrou na casa do Senhor, adorou e depois foi comer. Os caras olharam para isso, vai, 21. Disseram assim, ó, que é isso que você está fazendo? Antes você estava jejuando, agora que ela morreu, você se levantou? Davi vai dizer, vai, 22. Vindo a criança, jejuei e orei, porque quem sabe o Senhor se compadeceria e encontraria viva a criança. Mas, 23, porém agora que é morta, por que jejuei eu? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ela? Porém, ela não voltará para mim. Os caras falaram, meu, você tá doido. Agora, quando ela estava viva, você estava lá. Agora que morreu, agora era hora para você chorar, porque ela foi. Ele está dizendo, não, ela foi. Ela foi. Então é hora de levantar e adorar, porque se ela foi, eu quero que você entenda algo. Deus tinha falado para ele que a criança não viveria? Falou. Ele já sabia? Sabia. Até tentou. Ele vai dizer, eu até tentei aqui, quem sabe Deus, mas Deus já tinha falado. Tem coisas que Deus já preparou. O teu futuro, o teu amanhã, Deus já preparou. Então se tem pessoas que vão sair do teu currículo, do teu círculo, da sua vida, ei, escute, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é o diabo, não é ninguém. Essa pessoa nunca foi, ela nunca esteve com você. E Deus está permitindo que ela vá. Você precisa liberar. Para quê? Para que Deus possa construir e escrever o teu futuro. Deixa ela ir, senão o teu futuro vai ficar travado. Não é para chorar. A hora do choro já passou. Davi está dizendo, não, agora eu não posso mais fazer nada. Era a vontade do Senhor. Eu vou seguir a minha vida, vou louvar, vou adorar, vou glorificar a Deus. Diga para o irmão que está do teu lado, se alguém está saindo da tua vida, glorifica a Deus. Ele disse amém. É porque não é fácil, mas nunca foi você. Deus sempre esteve no controle, e Deus sempre esteve nesse negócio. Eu demorei para aprender isso. Eu já aprendi muita gente no meu coração, tentando convencer para ficar comigo, para estar do meu lado. Sabe por quê? Porque assim, nós não estamos falando sobre sentimento. Você acha que Davi não amava o filho dele? Amava. Os caras estão olhando assim e falam, nossa, parece que nem amava, não. Porque nunca foi sobre amor. Não é porque alguém te deixou que não te ama. É porque Deus nunca teve esse negócio, você com ele, nem com ela. Não é porque uma porta se fechou que acabou. Não é sobre amor aqui, é sobre estar. E a gente precisa entender isso. Que assim, ó, o verão, ele não dura para sempre. O outono vai vir, e o outono também não vai durar. O inverno vai chegar.
mas não tem inverno que dure para sempre. Bispo, eu gosto da noite, mas a noite vai acabar e vai vir o dia. Eu adoro o dia, eu sou do dia, mas vai vir a noite. A nossa vida, a sua vida, são tempos. Teve o tempo da escola, teve o tempo do ensino fundamental. Ah, bispo, eu já trabalhei em 3, 4 empresas. Então, teve tempo, não teve? Até que um dia, ou a empresa fechou, ou você pediu a conta, ou foi mandado embora. Sabe, eu lembro que eu trabalhei 4 anos numa empresa. Trabalhei 4 anos. Aí eu prestei concurso aqui na prefeitura de Barueri, passei no concurso, vim para cá. Aí eu me lembro que 4 anos eu chegava lá, conversava com todo mundo, falava com todo mundo, né? Na época eu trabalhei lá no Walmart, ainda falava com todo mundo. Aí no dia que eu pedi a conta, aí eu fui lá na empresa 3 dias depois. Como é que é 3 dias depois? Ó, aguarda aí na portaria. Eu vou ligar lá. Mas eu passava todo dia ali, Marconi. Todo dia. E aí, beleza? E aí, como é que tá? Só que agora é outro tempo. Aguarda aí na portaria. Eu vou ligar lá em cima para ver se autoriza você entrar, para você poder ir lá. Eu falei, nossa. Todo dia eu passava aqui e cumprimentava. E aí, como é que tá? Só que agora o tempo mudou. Agora eu já não sou mais. Já não é mais. Tem coisa na sua vida que já não é mais. E você está querendo entrar direto. Está querendo passar, mas já mudou. Já virou. O disco já virou. Não é mais. Não é para ser mais. E eu quero insistir. Eu quero que seja igual. Tem coisas na minha vida e na tua vida que já não são mais iguais. Está muito pesado? Eu preciso que você entenda essa palavra. Tem coisas que já não são mais iguais. Diga para o irmão que está do teu lado, diga para ele: tem histórias na sua vida, tem pessoas na tua vida que Deus já encerrou. Amizade. Não é mais meu amigo. Não, ele nunca foi seu amigo. Não é mais minha amiga. Nunca foi. Nunca mais ligou para mim. Nunca foi sua amiga. É porque não era. Quem é para estar, está aí do seu lado. E não adianta você insistir. Quer ver? Deixa eu correr. Hoje lavar os meus pés aqui, eu tenho que correr, mas eu preciso que você entenda isso. 2 Samuel 21, vamos lá. 2 Samuel 21. Olha só, vamos lá para você entender aqui o contexto. Houve dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Vai. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Respondeu ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul.
8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filhos de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, esse é outro Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Melatita. E os entregou nas mãos de Beonitas, aos quais enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente e foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Presta atenção nesse versículo. O que ela fez? Os 2 filhos dela foram mortos. Ela vai pegar o corpo desses 2 filhos, vai pegar um pano de saco, vai subir numa pedra, vai cobrir o corpo dos 2 filhos junto com ela. Essa é a cena. Mas já morreram, estão mortos. Mas ela não quer abrir mão daquilo que já morreu. Bem claro, bem simples assim. Ela não quer abrir mão daquilo que já morreu. Ei, vem cá, presta atenção. Porque muitas vezes na história da nossa vida não é diferente. Tem coisa que já morreu. Tem coisa na minha vida que já não é mais. Tem coisa na minha vida que já é um cadáver. Mas mesmo assim eu estou insistindo em ficar comigo debaixo da capa. Tem coisa que já está fedendo, apodrecendo. Olha o que a Bíblia diz. Ela está ali, ó, até os urubus já está vindo. Mas mesmo assim ela está lá debaixo da capa, com aquilo que já morreu faz tempo. Você já parou para imaginar essa cena? Começa, porque assim, ó, a Bíblia diz que ela vai ficar lá, ó, de dia e de noite. Ela vai ficar de uma estação para outra e ela está lá. Apodreceu, putrificou e ela está lá. Tem coisa, ei, vem cá, porque isso é sério. Tem coisas na minha vida que já está até fedendo. Já não era para ser mais faz tempo, morreu faz tempo. E eu estou cultivando debaixo da capa. Eu não quero enterrar. Você precisa enterrar o que já morreu. Tem que sepultar o que já morreu. Você precisa viver esse luto. Precisa. Se tiver que chorar, chore. Sabe? Se descabelar, se descabele, mas viva esse luto e vira a página. Tem coisas que saem da minha vida que eu choro. Você chora. A gente se entristece. Mas enxuga essas lágrimas. Sabe? Paulo vai dizer assim: não há na nossa vida, 1 Coríntios, não há na nossa vida nada que você não possa. Ai, se me largar eu vou morrer. Eu não conheço ninguém que morreu. É sua alma gritando de desespero, porque não quer que você abra a mão. Mas já foi, não depende de você, acabou, a porta fechou, não tem mais, você tem que partir para outra. Isso, morreu. Então eu vou viver o luto, me levantar e vou adorar a Deus. Sabe, eu conheço gente que não consegue perdoar, que não consegue liberar perdão, e tá com esse negócio morto debaixo da capa.